Olá galera inteligente, tudo bem? Sou o professor Thales Quintão e hoje a gente vai estar abordando o nosso primeiro episódio sobre computação em nuvem. Nesse primeiro episódio a gente vai abordar as características da computação em nuvem e por que ela é interessante para a aplicação do seu sistema, tá certo? Uma das características que a gente tem quando a gente utiliza uma solução de computação em nuvem é a escalabilidade. Imagine aí o seu e-commerce, por exemplo. Você tem um e-commerce que durante o Black Friday aumenta muito o número de acessos. Então, com o aumento do número de usuários, o seu sistema acaba ficando sobrecarregado, principalmente aí nesses momentos aí de Black Friday, Natal e tudo mais. Como que seria o seu sistema se ele estivesse utilizando a computação em nuvem? Obviamente que não só a computação em nuvem, nós teríamos outras soluções utilizadas em paralelo ao seu sistema, como clusterização, utilizando Kubernetes ou microserviços, algo do tipo. Mas você poderia provisionar, durante um tempo, máquinas, equipamentos, alocar equipamentos a mais que garantiriam a estabilidade do seu sistema durante esse período que teriam a maior demanda. Então, dentro da computação em nuvem, tem essas características. Dificilmente você conseguiria justificar uma infraestrutura, vamos dizer assim, tradicional, a compra de novos equipamentos, um aumento lá da largura de banda da sua empresa, justificando apenas por esses momentos esporádicos. E a gente sabe muito bem que são oportunidades de negócio e essas oportunidades de negócio têm que ser bem aproveitadas. Outra característica que a gente tem também dentro da computação em nuvem é a questão da confiabilidade e da redundância. Então, quando você adota lá um sistema em computação em nuvem, seja a AWS ou do Google ou Oracle, que são os principais, você tem a redundância entre os data centers que você vai alocar o seu serviço. Então, automaticamente, você não tem essa preocupação que você teria numa infraestrutura local. Você sabe muito bem que dentro da infraestrutura local é interessante que você tenha essas redundâncias. Então, essa preocupação você deixa de ter também, que pode sim significar, de certa forma, uma redução de custos para a empresa. Outros detalhes que a gente tem é a questão de segurança, enfim. Mas o que você deve analisar para colocar os seus serviços ou adotar uma solução em nuvem na sua empresa? Quando você... Vamos focar na questão de custos, que é algo que é sensível em qualquer empresa. Você tem que analisar 3 fatores para adotar uma solução de computação em nuvem. O primeiro deles é o desempenho que você vai necessitar, ou seja, o processamento. O segundo é a questão de armazenamento e o terceiro ponto é a questão de tráfego. Então, o que acontece? A empresa que você vai escolher para receber os seus serviços, você basicamente vai pagar a ela por essas 3 características, o tipo de processamento que você vai utilizar, a quantidade de armazenamento e o tráfego que você vai ter desse site, nesse e-commerce, de certa forma, tá certo? Para ilustrar isso para vocês, eu vou mostrar aqui uma calculadora da AWS, que é uma das provedoras da Amazon, que é um dos provedores de soluções de computação em nuvem, para que vocês tenham uma ideia de quanto seria esse custo, de acordo com as características do seu sistema aí, beleza? Aqui a gente está no site da calculadora, do estimativa de preço da AWS, Por que a AWS, Porque a AWS é líder de mercado, líder no segmento de computação em nuvem. Então você pode vir cá e criar a estimativa de custo que você teria mensal com a sua infraestrutura. Então vamos lá, selecionando aqui. Observe que são vários serviços que são oferecidos pela AWS, ok? Esses detalhes sobre os serviços a gente vai estar comentando nos próximos vídeos, cada um dos serviços que a gente tem aqui disponível na AWS. No caso aqui para simulação, para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia
do que pode ser configurado dentro da AWS, a gente vai aqui nesse serviço chamado EC2, que nada mais é que uma máquina virtual, né, que você vai configurar um hardware. Então a gente está preocupado naquela vertente que é a questão do processamento, beleza? Então vamos lá. Então vamos configurar aqui o nosso produto. A primeira coisa que a gente tem aqui, né, é a descrição, que seria da sua máquina, do seu serviço. Aí você pode escolher o ponto onde vai estar alocado o seu servidor, né? Isso faz diferença no preço, tá certo? Por exemplo, aqui a gente tem, por padrão, tem Ohio aqui, né? A região dos Estados Unidos, né? Você vai ver que a gente tem disponível também em São Paulo, né? Então você deve pensar assim, talvez eu escolher aqui um data center em São Paulo vai ficar mais barato que Ohio. Nem sempre, tá, pessoal? Então vamos manter o padrão aqui, ok? Que seria uma opção. Depois a gente vai definir o sistema operacional que a gente vai estar utilizando nessa máquina virtual. Observe que ele tem a opção aqui de colocar o Linux, o Windows, né? Enfim, obviamente se você escolher aqui uma versão do Windows Server com SQL Server, você vai ter aqui o aumento do custo das licenças também que você vai estar utilizando, né? Então, além do custo da máquina em si, também tem o custo das licenças, de acordo com o tipo de sistema operacional que você escolher, tá certo? Então vamos manter aqui com Linux. Aqui a gente consegue definir o tipo da instância, ou seja, o tipo de máquina, né? Essas máquinas você pode pesquisar pelo nome delas ou pelos requisitos de cada uma das instâncias. Então é mais fácil para você, uma vez que você já tem a infraestrutura local, talvez ir pelos detalhes de requisitos das instâncias. Então, eu vou selecionar aqui, vamos selecionar aqui duas CPUs, né? Vamos colocar uma máquina simples, né? E vamos manter aqui, vamos colocar aqui 8 GB de RAM, correto? Então, automaticamente ele já mudou o tipo de máquina aqui que a gente vai utilizar, né? E aqui a gente define a quantidade dessas instâncias que a gente vai ter rodando. Observe, se a gente estiver trabalhando com a necessidade de clusterização, ou seja, que tenha mais de uma máquina sobreposta e por aí vai, a gente só aumenta o número dessas instâncias. Então, vamos colocar aqui que eu preciso de 4 nós, ok? Ou seja, 4 instâncias desse tipo EC2. Obviamente, além do problema de processamento, a gente tem que pensar também na questão de armazenamento, tá certo? Então, você vai ter aqui, ó, o EBS, que é o tipo de armazenamento que você vai estar alocando, ok? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui 100 GB de armazenamento, ok? Ele vai mostrar aqui os cálculos que são feitos e tudo mais. Então, para essa máquina que a gente está montando aqui, né, a gente teria aqui R$120, 122 dólares de custo, né, com processamento, com instância EC2, né, e 40 dólares para o custo de armazenamento com 100 GB que a gente colocou. Se eu colocar aqui 30 GB, né, vai diminuir consideravelmente, né, para 12 dólares aí o custo. Obviamente, se eu aumentar aqui a quantidade de processadores que eu vou ter em cada uma das instâncias, sobe também o preço das nossas máquinas que a gente vai ter ali. Beleza? Então, colocando aqui 4 processadores de 16 GB, obviamente estou consumindo mais recursos, ainda continuo com 4 núcleos, né? A quantidade de instâncias, né? O prazo que a gente vai ter, o tipo de armazenamento, já subiu significativamente o nosso custo, né? Aumentando aqui também para 100 GB, a gente vê que o custo vai para 286 dólares, né? Então, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é só uma simulação mesmo para demonstrar para vocês as possibilidades que existem dentro da AWS, né? Dentro da computação em nuvem, e de quanto recurso você iria alocar, né? Para ter a sua infraestrutura armazenada em uma solução de computação em nuvem, tá certo? E nos próximos vídeos a gente vai detalhar a questão dos serviços, vamos detalhar como você pode migrar o seu sistema para a nuvem, enfim, tá certo, pessoal?
Deixe seu like aí se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço!